como delegar tarefas complexas sem perder o controle da operação. Acho que tem muito líder, muito gestor ou empresário que se vê numa situação onde está sempre apagando incêndio, sempre sendo um gargalo da operação, porque tem dificuldade de delegar tarefas das mais complexas até mesmo as mais simples do seu processo. Porque ele tem aquela sensação de que ninguém vai fazer tão bem quanto ele, ou tem medo de talvez delegar para alguém, essa pessoa não fazer como ele esperava e dar um problema com o cliente, dar um problema com a sua alta liderança e você ser mal visto pela empresa. Mas eu te garanto que você usar o potencial da sua equipe vai fazer com que você entregue tão acima do que você está entregando que vai valer a pena às vezes um problema que aconteça, um desvio que pode acontecer ali no dia a dia. E por que é importante delegar tarefas? Por que é importante você transferir certas responsabilidades para outras pessoas? Cada vez que você vai crescendo na organização, assumindo mais cargos de alta liderança, é importante que você aprenda a competência de fazer as pessoas fazerem. Fazer as coisas é muito simples. Quando você entende um processo, é até muito mais prazeroso. Mas fazer as outras pessoas fazerem é chato, moroso e complexo. Mas quando você consegue atingir essa competência, essa habilidade, você vai realmente se tornar um líder e um gestor mais hábil e também vai mostrar para a alta liderança que você tem potencial de chegar a cargos mais altos, porque você consegue fazer com que as pessoas gerem resultado através das mãos delas e não através da sua própria mão. E muitas vezes o que acontece, né? Por que isso é tão importante? Você não desenvolve a sua equipe. A sua equipe sempre quando vai fazer uma atividade, ela para porque sabe que do ponto A ao ponto B você vai assumir e você vai desenvolver aquele problema. E ela não está com a pele em jogo. Não é responsabilidade dela exercer ou não, se vai dar certo ou não aquela função, se vai dar resultado ou não vai. Porque sempre a responsabilidade é sua. É você que toca aquele processo. E nós, seres humanos, a gente só aprende quando a gente está com a pele em jogo. A gente só se importa quando está o nosso nome em riscos. Muitas vezes as pessoas fazem por medo. Mas se o risco é seu, qual que é o problema dela executar errado? Então ela vai sempre, nunca vai buscar se desenvolver, aprender, entender os porquês daquela operação. Então no fundo você está achando que a sua equipe não tem capacidade, mas o problema é você, que não está delegando essas responsabilidades para a sua equipe. E quando a gente fala de delegação, o primeiro ponto e mais importante é você ter processo, é você ter procedimento. Você não pode delegar algo para alguém se aquilo não está mapeado, se aquilo não está estruturado. Como é que você vai falar como que alguém deve fazer se você mesmo não tem um padrão? Um procedimento padrão que a pessoa pode seguir, um passo a passo daquela etapa. Então, um erro que a gente comete, a gente tem preguiça de fazer um procedimento. Puta, Matheus, vai gastar tempo até estruturar esse processo, esse procedimento, enquanto eu já poderia estar fazendo. Mas isso você vai gastar uma vez e a longo prazo vai te trazer muito mais retorno do que sempre executar aquelas tarefas. Então, o primeiro passo é estruturar um procedimento padrão, um processo, um passo a passo que as outras pessoas podem seguir, tendo ele sempre gravado em vídeo, obviamente, e um passo a passo escrito, para que a pessoa possa se direcionar. Um outro ponto é quem vai ser o responsável daquele processo, quem que vai executar. Isso é uma outra dificuldade. Alocar a pessoa errada para exercer aquela função vai fazer com que o processo não dê certo, você perca a confiança e volte a executar aquelas tarefas. Você tem que pegar alguém que tem senso de dono, alguém assim como você que tem ambição, que quer crescer, quer se desenvolver. E aí sim delegar atividades que você antes executava. Então, um segundo passo extremamente importante. Primeiro processo, segundo delegar para a pessoa correta. Aí vou falar que você delegou, a pessoa está executando. Se você não acompanhar, ela vai deixar de executar, ela não vai executar da maneira correta. Liderança é acompanhamento, é fazer follow-up, é estar próximo da equipe. Se você não entender a forma como eles estão executando, eles não vão executar da melhor forma possível. E se você não der valor para aquilo, também não vão fazer. Então vamos falar que você só reconhece a equipe quando acontece o ponto A, mas você está delegando o ponto B. E se o ponto B nunca tem reconhecimento, por que eles vão executar bem? Se eles veem que o ponto B não é valorizado dentro da área, eles não vão executar. Então você como gestor tem que entender o que é importante dentro de cada processo e saber valorizar cada célula, cada pílula daquele processo para que a pessoa realmente queira fazer. É muito louco, né? A gente pensa que as pessoas precisam só de dinheiro para fazer mais. Às vezes não. Um reconhecimento numa reunião, um feedback que você envia por e-mail, falando sobre aquele tema, porque você está olhando, está acompanhando, vai fazer que ela faça com muito mais afinco. Então, acho que esse é um outro ponto extremamente importante. E na minha vida, como gestor, liderando equipes como executivo numa multinacional ou mesmo como empresário, se você não criar um ritual, uma governança, um momento em que você para verificar, analisar e acompanhar, você não vai fazer. Deixar isso para o seu cérebro fazer, ele não vai lembrar. Tem coisas muito mais importantes para o seu cérebro pensar do que lembrar de um ritual só para acompanhar se a equipe está executando ou não a tarefa XYZ.
A questão aqui é definir agenda, horários ao longo da semana que vão te ajudar a realmente analisar se a equipe está fazendo ou não está fazendo o que deve ou não ser feito. E por fim, um último conselho que eu te dou, que muitas pessoas não fazem, é você criar métricas, criar indicadores. Quando você está numa área, normalmente já tem indicador e as pessoas acham que relatório é só perda de tempo. Mas indicador é uma forma mais eficiente de você gerenciar se a equipe está executando ou não aquela tarefa sem você ter que ir lá e olhar no detalhe se eles estão executando. Acompanhar o processo e fazer um microgerenciamento. Quando você cria um indicador, você consegue ver se ela está dentro ou fora do esperado e ver uma evolução ao longo das semanas, com quanto afinco ela está fazendo aquilo. Então saiba também fazer esse gerenciamento de indicadores e métricas. E por fim, um último aconselhamento que eu queria te dar é, se você hoje não delega de forma eficiente, isso não vai mudar do dia para a noite. Não é com esses poucos conselhos que eu te dei que você vai se tornar um cara que sabe delegar. Você precisa aprender ferramentas que te ajudem a delegar de forma eficiente, fazer isso com constância e eficiência e ter um plano de ação para executar isso. Qual que é o conselho que eu te dou? Nos últimos 7 anos, a gente se reuniu com 36 executivos diretores de multinacionais para desenvolver uma metodologia que todo gestor precisa entender e aplicar para conseguir delegar tarefas de forma eficiente. E a gente criou uma formação que chama Minha Equipe Autogerenciável. Qual que é o meu conselho para você? Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link dessa formação que é extremamente barata, 12 de R$ 37, com aulas com diretores de multinacionais, com mais de 10 ferramentas sobre gestão e delegação, para você aplicar em 7 dias dentro da sua empresa ou da sua posição de liderança para aumentar seu potencial de delegar atividades com eficiência e produtividade. Então clica no link na descrição, conheça mais sobre essa formação, custa R$ 37 ao mês, vai te dar vários pontos e várias ideias do que você pode fazer para criar um time mais produtivo e eficiente.